Se você sente que o YouTube te ignora, que seus vídeos parecem invisíveis e que o algoritmo escolhe alguns poucos criadores para crescer enquanto o seu canal fica parado, eu preciso que você me ouça com atenção. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a verdade que ninguém conta sobre o algoritmo do YouTube. E o que eu vou te revelar aqui vai mudar completamente a forma como você cria conteúdo. Porque o problema não é o algoritmo. O problema é que você ainda não aprendeu a conversar com ele. E quando você entender como ele pensa, você vai descobrir que crescer no YouTube não é sorte, é método. Muita gente acredita que o YouTube é injusto, que existe algum tipo de favoritismo escondido ou manipulação que privilegia certos canais e enterra os outros. Essa é a desculpa perfeita para desistir, porque faz parecer que o fracasso está fora do seu controle. Mas a realidade é totalmente diferente. O algoritmo é simplesmente um reflexo do público. Ele observa o comportamento das pessoas, o que clicam, o que ignoram, o que assistem até o fim e o que abandonam nos primeiros segundos. Ele não escolhe com base em quem você é, e sim em como o público reage ao que você faz. Quando você entende isso, tudo muda. O algoritmo não é o vilão. Ele é o espelho das escolhas da audiência. O primeiro erro da maioria dos criadores é acreditar que basta postar bons vídeos. Eles passam horas editando, investem em equipamentos, estudam roteiros e ainda assim não conseguem tração. E o motivo é simples. O YouTube não recompensa o que é bom no sentido técnico. Ele recompensa o que prende atenção. Você pode ter o vídeo mais informativo do mundo, mas se as pessoas não clicam, não comentam ou não assistem até o fim, o algoritmo vai enterrá-lo. Ele não sabe se o seu conteúdo é útil ou inspirador. Ele só entende o comportamento das pessoas. Por isso, crescer aqui não é sobre dominar a plataforma, mas sobre entender o comportamento humano. E o comportamento humano começa pela curiosidade. Os primeiros segundos de um vídeo são o campo de batalha mais importante do YouTube. É ali que o espectador decide se vai continuar ou sair. E o algoritmo mede exatamente esse momento. Se a maioria sai antes dos 15 segundos, ele entende que o conteúdo não é relevante e para de recomendá-lo. Por isso, o início do vídeo precisa capturar a atenção de forma imediata. Seja com uma pergunta provocante, uma promessa clara ou uma história que desperte emoção. O público não dá segundas chances, e o algoritmo observa cada reação. Mas mesmo que o início seja forte, se a sua thumbnail e o seu título não chamam a atenção, o vídeo nem chega a ser assistido. O YouTube mede quantas pessoas viram a sua capa e quantas clicaram. Isso é o CTR, a taxa de cliques. E é o primeiro filtro do algoritmo. Se 100 pessoas veem seu vídeo e só 2 clicam, ele entende que o conteúdo não é atrativo e corta o alcance. Por isso, a thumbnail e o título são a porta de entrada do sucesso. Não é estética, é estratégia. Uma boa capa desperta curiosidade. Uma boa frase ativa a emoção. É isso que faz o algoritmo dizer: vale a pena mostrar esse vídeo para mais pessoas. Só que não basta atrair, é preciso entregar o que você prometeu. Se o título promete a verdade oculta do algoritmo e o conteúdo é raso ou repetitivo, o público se sente enganado e abandona o vídeo. Essa quebra de expectativa é um dos piores sinais que o algoritmo pode receber. Ele entende que o vídeo gera frustração e imediatamente reduz as recomendações. Crescer no YouTube é sobre alinhar promessa e entrega. Cada segundo precisa justificar o clique. Quando o espectador sente que você cumpre o que promete, ele confia em você. E o algoritmo também. Outro fator que define se o algoritmo vai te recomendar ou não é a consistência. O YouTube precisa de previsibilidade para entender quem você é e para quem deve mostrar seus vídeos. Se você posta 3 vídeos em uma semana e depois desaparece por um mês, o sistema perde o rastro do seu público. Ele não sabe mais quando recomendar seu conteúdo. Por outro lado, quando você mantém uma frequência estável, seja uma vez por semana ou 2, o algoritmo cria um padrão. Ele aprende a reconhecer o seu estilo e começa a entregar seus vídeos com mais segurança. Mas constância sozinha não basta se você não tiver foco. Muitos criadores falham porque falam de tudo um pouco. Finanças, curiosidades, games, motivação. Isso confunde o algoritmo, que precisa entender exatamente o que o seu canal representa. Ele trabalha com agrupamentos de interesse.
Se não sabe qual público você quer atingir, ele não recomenda para ninguém. A chave é escolher um tema e dominá-lo. Quando você se aprofunda em um assunto, o YouTube começa a entender o seu território e te coloca junto dos grandes canais do mesmo nicho. E existe ainda um elemento invisível, mas fundamental: identidade. Mesmo canais narrados por voz artificial podem ter personalidade. É o jeito de contar histórias, a escolha das cores, o ritmo da fala, o tipo de música. Tudo isso cria familiaridade. E o cérebro humano ama o que reconhece. Quando alguém assiste mais de um vídeo seu e sente que já te conhece, nasce a confiança. E confiança é o que transforma um espectador em inscrito fiel. O algoritmo percebe isso quando vê que as pessoas voltam ao seu canal. E esse é um dos sinais mais fortes de recomendação. Por fim, é preciso entender que o YouTube testa tudo o tempo todo. Quando você posta um vídeo, ele mostra para um pequeno grupo de pessoas. Se esse grupo reage bem, clicando, assistindo até o fim, comentando, o vídeo é impulsionado para uma audiência maior. Se a resposta é fraca, o vídeo morre ali. Essa primeira fase é o teste de sobrevivência. E é aqui que a maioria falha, porque subestima o poder dos detalhes. Um título fraco, uma thumbnail sem contraste, uma introdução lenta. Qualquer um desses erros pode matar um vídeo antes dele nascer. E é aqui que está a grande virada de mentalidade. O algoritmo não te ignora porque quer, ele te ignora porque ainda não te entende. Ele precisa de sinais claros e consistentes. Cada vídeo é uma conversa com esse sistema. Quando você aprende a falar a língua dele, atenção, retenção, consistência e clareza, ele passa a te enxergar. E é nesse momento que tudo muda. Você para de correr atrás de views e começa a fazer o algoritmo trabalhar por você. É aqui que começa o verdadeiro crescimento. Agora que você já entendeu que o algoritmo não é o seu inimigo, mas sim um espelho do comportamento do público, chegou a hora de entender como usar isso a seu favor. Crescer no YouTube é como ensinar uma máquina a confiar em você. E a única forma de fazer isso é através de padrões consistentes. O algoritmo não entende sentimentos, mas ele reconhece comportamentos repetidos. Se cada vídeo que você posta segue uma lógica, um tema central e mantém o público assistindo por mais tempo, ele começa a perceber que seu conteúdo é confiável. E confiança para o YouTube significa entrega. Mas se cada novo vídeo parece de um criador diferente, com estilos, temas e tons variados, o sistema simplesmente não sabe quem você é. E se ele não te entende, ele não te recomenda. A primeira coisa que você precisa dominar é a retenção de público. É o coração do algoritmo. Ele mede, segundo a segundo, quanto tempo as pessoas continuam assistindo. Se o público abandona o vídeo cedo, ele entende que o conteúdo não é bom o suficiente. Mas se as pessoas assistem até o final, ele interpreta isso como um sinal de alto valor e empurra o vídeo para mais pessoas. Por isso, o seu objetivo não deve ser apenas fazer as pessoas clicarem, e sim mantê-las presas na tela. E isso não se faz com truques, se faz com ritmo, narrativa e curiosidade. Cada frase, cada corte e cada transição devem ser pensados para evitar a fuga da atenção. O segredo não é editar rápido, é editar com propósito. Um erro comum é acreditar que basta criar bons roteiros. Mas no YouTube, um bom roteiro é aquele que mantém o espectador em constante estado de curiosidade. Você precisa alternar entre revelação e mistério, entregar valor, mas deixar ganchos para o que vem a seguir. É como guiar o público por uma estrada onde ele sempre quer saber o que está logo depois da curva. A retenção depende menos de informação e mais de emoção. As pessoas ficam quando se sentem envolvidas. E o algoritmo identifica isso nos pequenos gestos, nos picos de atenção, nas pausas, nas reações do público. Outro fator que influencia diretamente o crescimento é o tempo de sessão. O YouTube não quer apenas que alguém assista ao seu vídeo, ele quer que essa pessoa continue dentro da plataforma. Quando o seu conteúdo leva o espectador a assistir outro vídeo, seu ou de outro criador, isso é um sinal de ouro. O sistema entende que você mantém as pessoas engajadas e começa a recomendar seu canal com mais frequência. Por isso, use os cards e telas finais com estratégia. Em vez de simplesmente sugerir outro vídeo, direcione o espectador com uma chamada clara.
Se você entendeu isso, precisa ver o que vem a seguir. Essa transição natural aumenta o tempo de sessão e faz o algoritmo te recompensar. E falando em recompensas, existe um conceito que poucos entendem: o momentum algorítmico. Quando você posta um vídeo que começa a ter uma boa resposta, bom CTR, boa retenção, comentários e compartilhamentos, o YouTube começa a testar esse vídeo com novos públicos. Se o resultado continuar positivo, ele escala cada vez mais. É assim que um vídeo explode. Mas se nesse momento você para de postar, o sistema perde o impulso e seu canal desacelera. Por isso, quando um vídeo começa a performar bem, é a hora de acelerar, não de descansar. Publique novos vídeos relacionados, reforçando o mesmo tema, a mesma energia e o mesmo público. Isso cria um efeito dominó de crescimento. Também é essencial dominar a análise de métricas. Muitos criadores olham para os números do YouTube Studio como se fossem notas de desempenho, mas na verdade são pistas. O tempo médio de exibição, a taxa de cliques e a retenção são como sinais vitais do seu canal. Eles mostram exatamente onde o público perde o interesse. Se você perceber que todos saem aos 20 segundos, há algo errado no início. Se a queda é no meio, talvez o ritmo esteja lento. Usar esses dados como bússola é o que separa quem cresce de quem repete erros sem perceber. Mas existe algo ainda mais poderoso do que as métricas: o padrão de comportamento da sua audiência. Cada canal tem um ritmo emocional próprio. Talvez o seu público prefira vídeos com energia alta e cortes rápidos, ou talvez goste de narrativas mais calmas e envolventes. O algoritmo detecta quando o público reage positivamente a um certo formato e começa a recomendar vídeos semelhantes. Isso significa que, quando você encontra um estilo que funciona, não mude radicalmente. Refine, aprofunde, melhore. A consistência é o que cria reconhecimento, e reconhecimento é o que gera crescimento. Outro ponto crucial é entender a fase de testes iniciais do YouTube. Toda vez que você posta um vídeo, ele é apresentado a um grupo pequeno de pessoas. Esse é o seu momento de prova. Se esse grupo responde bem, clicando, assistindo e comentando, o sistema amplia a entrega. Mas se a resposta é fraca, ele arquiva o vídeo, e é muito difícil reverter isso depois. Por isso, nunca poste de qualquer jeito. O início, a capa, o título e a estrutura precisam estar otimizados desde o primeiro segundo. O YouTube não dá segunda chance para um vídeo que falha no teste inicial, e é nesse ponto que entra a autoridade de canal. O algoritmo também avalia o histórico do seu conteúdo. Se você publica vídeos que mantêm boas métricas por várias semanas, o sistema começa a confiar mais em você. Ele assume que seu próximo vídeo também será relevante e entrega com mais força logo de início. É por isso que os grandes criadores crescem cada vez mais rápido. Eles têm o histórico a seu favor. Mas essa confiança pode ser construída por qualquer um, desde que exista consistência e qualidade constante. O passo final é alinhar tudo isso com a sua visão de longo prazo. O YouTube não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O algoritmo não busca quem teve um pico de atenção, mas quem consegue manter interesse contínuo. O verdadeiro crescimento acontece quando você transforma seus vídeos em uma jornada, não em tentativas isoladas. Quando o público percebe que cada vídeo é parte de uma narrativa maior, ele volta, comenta, compartilha, e o algoritmo percebe isso como engajamento orgânico. Essa é a hora em que você deixa de depender da sorte e começa a criar resultados previsíveis. O segredo é simples, mas poderoso. O YouTube recompensa quem entende o comportamento humano. Ele é uma máquina, mas reage a emoções humanas: curiosidade, surpresa, empatia, consistência. Quando você domina esses gatilhos, o algoritmo se torna previsível. E quando ele se torna previsível, você deixa de jogar o jogo e passa a controlá-lo. É aqui que o canal deixa de ser invisível e começa a crescer de verdade. Não por acaso, mas por estratégia. Agora que você já domina a linguagem do algoritmo e conhece as ferramentas para prender a atenção, chegamos ao nível mais alto, a arte de construir um canal à prova de mudanças. Porque o YouTube está em constante evolução e o truque que funciona hoje pode ser irrelevante amanhã.
A verdadeira maestria não está em seguir as regras, mas em criar um canal tão forte que ele dita as regras para o seu próprio público. O objetivo final não é ser servo do algoritmo, mas usá-lo como alicerce para a sua própria fortaleza de conteúdo. O primeiro pilar dessa fortaleza é a autoridade. Muitos criadores pulam de tendência em tendência, mas os que realmente se consolidam são aqueles que se tornam sinônimo de um assunto. Quando o público pensa em um tema, ele precisa pensar em você. Isso vai além do nicho. É sobre se tornar a fonte definitiva. O algoritmo reconhece essa autoridade de uma forma muito clara. Ele começa a recomendar seus vídeos mais antigos constantemente, criando um efeito de rede onde todo o seu catálogo trabalha em conjunto. Um vídeo novo não é um ponto de partida, é uma porta de entrada para um universo de conteúdo. E para construir essa autoridade, você precisa parar de pensar em vídeos isolados e começar a pensar em sistemas de conteúdo. Um vídeo sozinho é frágil. Uma teia de vídeos interconectados é inquebrável. Isso significa criar séries, playlists temáticas com começo, meio e fim, e usar cada vídeo novo para reforçar os antigos. Quando um espectador chega no seu canal e encontra um mapa claro, uma jornada de aprendizado ou entretenimento, ele não consome um vídeo, ele consome horas do seu conteúdo. E para o algoritmo, isso é like um ímã de tempo de sessão e engajamento. Isso nos leva a um dos segredos mais valiosos, o conteúdo perpétuo. Enquanto a maioria gasta energia apenas em vídeos que são relevantes por 48 horas, os criadores sábios investem em pilares, vídeos que serão buscados e relevantes por anos. Esses pilares são a base do seu tráfego orgânico e da sua autoridade. Eles são a âncora que estabiliza seu canal contra as flutuações das tendências. A estratégia ideal é um equilíbrio. Use os temas do momento para atrair novo público e use seu conteúdo perpétuo para converter esse público em fãs incondicionais. Mas de nada adianta ter um império de conteúdo se ninguém sabe que ele existe. É aqui que entra a estratégia de expansão. O algoritmo do YouTube não funciona no vácuo. Ele observa sinais externos. Compartilhamentos em comunidades específicas, como Reddit, Twitter ou grupos de WhatsApp, menções em outros canais e a embedação dos seus vídeos em sites são super sinais para o sistema. Eles mostram que seu conteúdo tem um valor que transcende a plataforma. Isso dispara o algoritmo e faz com que ele teste seu vídeo com uma audiência massiva, porque ele entende que você é um criador que gera conversas. No entanto, todo esse crescimento pode ser inútil se você não dominar a psicologia do inscrito. Um inscrito não é um número, é um contrato de expectativa. Quando alguém clica no botão inscrever-se, ele está dizendo: eu confio que você vai entregar o tipo de conteúdo que me fez chegar aqui. Quebrar essa expectativa é o caminho mais rápido para a estagnação. O algoritmo monitora a taxa de retenção de inscritos. Quantos dos seus inscritos realmente assistem aos novos vídeos? Se essa taxa é baixa, o sistema entende que você não está conseguindo fidelizar sua base e para de recomendar seus vídeos para eles. O crescimento vira uma peneira, e isso levanta a questão mais importante. O que você está construindo? Um canal que depende de um formato, um estilo de edição ou um truque, está fadado a morrer. Um canal construído sobre uma personalidade inconfundível e uma missão clara é eterno. As pessoas não se inscrevem para informações, elas se inscrevem para uma pessoa. Elas voltam pela conexão humana. O algoritmo, por mais complexo que seja, é incapaz de criar esse laço. Ele só pode amplificá-lo. Portanto, toda a otimização, todo estudo de métrica, deve estar a serviço de revelar mais da sua autenticidade e não de escondê-la. Portanto, a jornada final não é técnica, é filosófica. Você não está apenas otimizando vídeos, você está projetando uma experiência. Da thumbnail ao comentário que você responde, tudo é parte do espetáculo. Os canais que se tornam impérios são aqueles que entendem que eles não vendem produtos. Eles vendem identidade, comunidade e transformação. O algoritmo é o palco, o seu conteúdo é a peça, mas você é o diretor. E quando o diretor conhece cada detalhe da produção, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável.
Agora, a bola está na sua quadra. Você vai continuar reclamando que o algoritmo te ignora ou vai começar hoje mesmo a construir o canal que só você pode construir? O método está aí. A estratégia foi revelada. Agora é com você.